wrestling profissional sofreu uma grande perda em 17 de fevereiro de 2007. Aos 42 anos, Michael Alfonso, melhor conhecido por sua alcunha de Mike Awesome nos Estados Unidos e The Gladiator no Japão, tirou a própria vida. Michael foi um dos lutadores com características voadoras mais sensacionais de todos os tempos, o que culminou nele tendo sido 2 vezes ECW World Champion, um dos títulos de maior destaque em sua carreira, e que gerou um carrossel de problemas pelos anos seguintes à conquista dele. De acordo com informações policiais, o Mike, que morava em Tampa, estava para sair com os amigos para uma festa na cidade, e quando o pessoal chegou para encontrá-lo às 10h30 da noite no horário local, o lutador não respondeu aos chamados na porta. Uma pessoa do grupo viu ele próximo da janela e chamou a polícia. Mike estava morto. Mike Awesome enfrentou problemas muito sérios antes desse acontecimento. Com um casamento em ruínas, um emprego fadado ao fracasso e sem possibilidades de retornar para o wrestling por conta da sua saúde debilitada, Awesome se viu sem perspectivas, ainda que parecesse estar com a vida nos trilhos. Na verdade, a vida dele já havia saído dos trilhos bem antes disso tudo, muito por conta do que o wrestling lhe causou. Antes de fazer parte da ECW, Mike Awesome foi um lutador de grande popularidade no Japão. Na realidade, ele só foi parar na ECW por conta de uma parceria feita com a FMW para a troca de talentos. Durante toda a carreira, o Mike chegou a participar de mais de 80 turnês no Japão. Isso acabou sendo reflexo de onde ele estabeleceu um maior número de amizades. Ele se adaptou à cultura japonesa e ao convívio com grandes nomes do Japão. Prova disso é que os seus grandes amigos no mundo do wrestling profissional eram o Hayabusa e, claro, o seu rival de longa data, Masato Tanaka. Como ele sempre estava no Japão, ainda que tivesse impressionado o Paul Heyman já no seu combate de estreia pela empresa contra o JT Smith em 1993, como eu já tinha comentado anteriormente, o Awesome nunca trabalhou por muito tempo com Paul, mas como bom negociador e mentiroso que sempre foi, o Paul Heyman fez muitas promessas para que ele deixasse de fazer turnês para o Japão e assinasse a tempo completo com a empresa. O que motivava o Paul Heyman a querer ter o Mike Awesome trabalhando para ele foi um combate que aconteceu em setembro de 1997 diante de um Kawasaki Stadium lotado no Japão. 50 mil pessoas viram Masato Tanaka derrotar The Gladiator naquela luta que teve a mesma base conhecida de Brawl maluca, construída em torno da ideia do Mike Awesome aplicar o Awesome Bomb por cima das cordas direto numa mesa. Nessa luta, inclusive, o Tanaka teve a revanche e aplicou o golpe. E essa mesma fórmula viria a ser reprisada na ECW empresa e na WWE ECW no evento One Night Stand. I'm gonna throw your ass over that top rope, powerbombing you on a table, and all you're gonna get tonight is a broken goddamn heart and a broken back! Quando Awesome retornou oficialmente para a ECW em 1998, ele veio como fruto de uma parceria entre a empresa americana e a FMW. Até o momento em que o Awesome sofreu uma lesão no joelho durante um combate, precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva e ficou 1 ano afastado dos ringues. Quando retornou, ele recebeu uma proposta para fazer um único combate por $5 mil na All Japan Pro Wrestling. Como figura popular que era no Japão, a expectativa era que o Awesome assinasse a tempo completo com a empresa. Foi exatamente nessa mesma época que o Taz e o Paul Heyman entraram em litígio por questões monetárias. O Heyman prometeu pagar mais do que o dobro que um lutador de topo recebia na época e evidentemente não honrou com esse compromisso. Então, secretamente, fechou um acordo com o Mike Awesome para que ele recebesse $2 mil semanais e se tornasse a nova estrela de topo da ECW. O Heyman apelou para o coração, porque na época, com 34 anos, o Mike Awesome poderia ganhar mais dinheiro no Japão. Só que o Heyman chegou e ofereceu 52 finais de semana garantidos, um reinado longo como ECW Champion, e trabalhar apenas em finais de semana significava que ele não ficaria distante de casa por muitas semanas, enquanto seu filho pequeno crescia. Além de ter uma capacidade de ouro de se tornar uma estrela a nível mundial, porque a ECW estava exportando talentos para a WWF para a WCW. Então era natural que ele pudesse receber uma oportunidade se fizesse um trabalho bom e de destaque.
E o Awesome realmente replicou o sucesso dos combates contra o Masato Tanaka e realmente viria a se tornar o ECW Champion. O maior problema é que as promessas do Heyman pararam de ser cumpridas por aí. O Heyman prometeu um dinheiro que ele não poderia pagar, e isso sempre foi confirmado por várias e várias fontes que eram ligadas à empresa. Isso gerou muita insatisfação no Awesome, que obteve contato com Hulk Hogan e ele intermediou uma negociação com Eric Bischoff. Foi aí que o Mike Awesome assinou um contrato com figuras anuais em 6 dígitos com a WCW, gerando toda a confusão judicial que rendeu mais de $500 mil para um ECW que precisava desesperadamente de dinheiro. O Mike Awesome mesmo dizia que o contrato utilizado para toda essa confusão era falso e que ele nunca assinou nenhum vínculo com o Paul Heyman porque sabia que ele não pagava ninguém, enquanto Paul Heyman sempre classificou o Mike Awesome como um traidor. Infelizmente, apesar de ter os compromissos, os vencimentos honrados na WCW, o Mike Awesome teve personagens ridículos que acabaram não fazendo nada bem para a carreira dele. Enquanto isso, muitos na ECW odiaram completamente o fato de que o Mike Awesome tinha vontade de sair da empresa sem o profissionalismo de perder o cinturão dentro do ringue, um sentimento que foi principalmente cativado internamente pelo Paul Heyman. A essa altura do campeonato, o ECW Championship já estava morto e muitos dentro da própria ECW diziam que o Mike Awesome tinha sido responsável por acabar com a história do título. Até meados de 2004, quando boa parte dos lutadores originais da ECW estavam espalhados pelo cenário independente, muitos se recusavam a trabalhar com o Mike Awesome justamente por conta disso. Quando a WCW foi comprada pela WWF, ele até foi um dos primeiros a aparecer pela empresa, conquistando o Hardcore Title no Madison Square Garden. A passagem dele acabou sendo marcada por novamente ele ter problemas no joelho, o que abreviou a passagem dele pela empresa, só retornando em 2005 para o fatídico One Night Stand, onde ele e Masato Tanaka roubaram o show. A ideia original para o evento era que o Mike Awesome, com o Eric Bischoff como manager, enfrentasse o Masato Tanaka. O Mike e o Eric seriam creditados como as pessoas que ajudaram a matar a ECW, então eles receberiam todo o hit possível do público. Só que o Vince McMahon decidiu que o Bischoff e o JBL iriam liderar os heels da WWE contra a ECW na maior história do show. Para concluir a sua carreira, o Mike Awesome enfrentou o Masato Tanaka numa luta espetacular, no maior pay-per-view que ele já competiu. E, ironicamente, ele acabou sofrendo mais uma lesão no joelho no último spot da carreira dele. A luta que tornou o Mike Awesome bem mais reconhecido acabou gerando muito orgulho por ser mais um grande enfrentamento contra o Masato Tanaka. Só que o Mike Awesome reclamou para amigos que se sentia usado e que estava bastante insatisfeito com o dinheiro que ele fez com o combate. Enquanto isso, a conversa nos bastidores é que essa lesão e o fato dele cair nos bastidores após o combate foram fatores preponderantes para que ele não assinasse com a empresa após essa performance. Enquanto se recuperava da lesão no joelho, Awesome desenvolveu problemas de saúde relacionados à diabetes. Vários lutadores da Flórida com quem ele tinha conhecimento e não estavam mais nos negócios sugeriram que ele deveria, assim como eles, tentar a carreira no setor imobiliário, que estava em crescimento. Mike Awesome cortou o cabelo, estudou por um ano e em 2006 ele começou a trabalhar para Coldwell Banker. Infelizmente, o mercado imobiliário teve uma desacelerada gigantesca na época. Longe do wrestling, falava-se até que trariam o Awesome para mais uma luta contra o Tanaka, só que ele realmente estava aposentado, e dava a impressão de que a transição para o mundo além do wrestling estava completa. Ele começou a ir para a igreja todo fim de semana, mas é claro que nem tudo era perfeito como as aparências mostravam. Mike Awesome estava em processo de divórcio com a esposa Delisa, com quem foi casado por 16 anos, um casamento que sobreviveu ao mundo rigoroso do wrestling profissional, mas não aos últimos anos de Awesome. Meses após a morte, foi revelado que o Mike Awesome na realidade foi preso após agredir a esposa, e ao ser liberado caiu na real que havia perdido tudo que ele tinha. Dias antes do acontecimento, ele até ligou para o pastor da igreja que ele estava frequentando e pediu para que o líder religioso cuidasse da família dele. Foram problemas financeiros, de saúde, principalmente com a lei, que podem ter motivado o lutador a ter tirado a própria vida, atendendo ao desejo do Joey Styles após ele aplicar um suicide dive na última luta de sua carreira.
Essa foi uma das frases mais mal colocadas da história do wrestling profissional. Infelizmente, foi dita no último combate de um homem que foi vítima do perverso mundo do wrestling em toda a sua essência. E bem, isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, o episódio triste, né, lamentável sobre o Mike Awesome, que até tentou seguir carreira, mas foi muito prejudicado, né? Sempre com problemas com promotores no Japão, nos Estados Unidos, principalmente por conta de calotes e por não se achar valorizado por onde ele passava. Na próxima semana a gente volta à rota da WWECW, ainda a caminho da WrestleMania. A gente deu essa quebra para contar essa história, relembrar algumas coisas que aconteceram, mas vamos trazer mais coisas sobre a WWECW. Infelizmente tem outro episódio bem pesado ainda no ano de 2007, que foi a morte do Chris Benoit, que a gente vai abordar, não sei ainda se num episódio grande, não sei o que a gente vai fazer, porque ele fez parte da história da ECW e estava prestes a fazer parte da WWECW também de uma forma mais fixa, podemos dizer assim. Mas isso é papo para o futuro. Se você puder, se torne membro do canal. A partir de R$ 1,99 você já pode receber a série A História da WCW antecipadamente, além de uma série de benefícios que você conhece se você se tornar membro. R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99 no plano máximo, valor mensal baratinho para você ter acesso a um rádio de pilha driver exclusivo, beleza? Tchau, tchau galera, fui!